Alô, então, neste vídeo quero falar-vos um bocadinho de outra propriedade que eu acho que é importante conhecerem bem, que é do position. Ok? Tenho aqui três divs com números lá dentro, nada de especial, é só para identificar. Vou estilizá-los só um bocadinho para ficarem com o efeito de caixa, não é? Os divs são blocos, por isso se eu fizer que todos os divs têm um border de 1 pixel de espessura solid e puser aqui black, eles vão logo ficar evidenciado o seu tamanho, não é? Vou também fazer aqui mais um pormenor que é, vou só aumentar aqui um bocadinho o padding para isto ficar aqui mais a respirar, como vocês já sabem. Vai afastar o conteúdo da borda, não é? Aqui 10 pixels está aqui a afastar o conteúdo da borda, e vou pôr aqui um background color, vou pôr aqui de Dodger Blue background, era por isso que não estava a funcionar, ok? Pronto. Então, se eu tenho estes divs, vamos também querer aqui pintar o terceiro div, não é? O terceiro div que vai ser o div que é o last child, não é? O last child vou-lhe dar outra cor, vou-lhe dizer que vai ser o background color, vai ter cor caqui. Então, desta forma eu configuro aqui o meu last child. Bom, neste caso, o last child tem que definir quem é o seu pai, não é? Neste caso aqui, deveria definir aqui um div, não é? Porque ele é só funciona se for um filho de alguém, não é? Ou seja, é o último filho, é o último div filho de quem? Não é? Como não tenho aqui nenhum outro elemento, aqui nem sequer está o body, eu tenho que de facto dizer que há um pai, para poder dizer que esta volta tem toda aqui. Isto agora ficou aqui um bocadinho confuso, tenho aqui azul, tudo bem, vou fazer o seguinte, vou dizer que só os divs que estão dentro dos divs, é que, não é? Deste aqui div, não é? Que tem uma classe contentor, ok? Então, os filhos do contentor, não é? Os filhos da classe contentor é que vão ter aquela classe, ok? Pronto. E assim resolvo aqui o meu problema, dei cor ao último elemento sem mexer aqui em nada, só pus dentro de um contentor. Bom, mas o que me movia aqui não era isto. O que me move aqui é eu querer brincar aqui com as posições, ok? Então, vamos considerar então que eu quero que o meu segundo div, não é? o meu segundo div tenha uma posição relativa a este primeiro, quero deslocá-lo. Então, como é que eu faço? Falo do segundo div, falo div and child, vai ser o enésimo filho. Qual é o filho? Vai ser é o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro? É o segundo filho. Então eu quero que o meu segundo filho, deixa eu ver se ele é, vou dizer que a position vai ser relativa. E se tem uma posição relativa, posso dizer que vai ser relativa em relação à onde ela está. Se eu disser que o topo, por exemplo, vai distar de 10 pixels, então ele vai se afastar de 10 pixels do topo. Estão a ver? O elemento de 2. E se eu disser que right, do lado esquerdo, vai se afastar, vai ter uma distância de 10 pixels, ou vir 20 pixels. Vou pôr aqui 20 pixels, ok? Então, ele vai se afastar do lado direito de 20 pixels. Mas vamos fazer da esquerda para não desaparecer aqui. Left. Ok? Ele vai se deslocar de 20 pixels. Vamos dar estes pixels, estes divs todos um tamanho também, já, se quisermos aqui, vou-lhe dar aqui um width, e vou dizer que tem uma largura de 80 VW, ok? Isso vai reduzir aqui o tamanho dos objetos, ok? Bom, então já tenho aqui esta posição relativa, não é? Este está em relação à sua posição relativa, o terceiro está na posição em que ele devia estar, não há aqui nada de novo. Ok? Então, vimos aqui um exemplo em que temos aqui um elemento que está numa posição relativa. Okay? Agora, vamos brincar com outro elemento.
vamos brincar com uma outra situação em que eu vou agora criar aqui, então isto aqui é a posição relativa, vou chamar aqui H1, posição relativa. Posição relativa. Ok. E agora vou fazer aqui um outro elemento explicativo que é a posição absoluta. A posição absoluta será, neste caso, vou considerar que tenho aqui dois divs, um dentro do outro, ok? E vou chamar este div, vou-lhe chamar, o que é que se passa? Div, ok? E dentro deste div vou ter um outro div, não é? Dentro deste div vou ter outro div, vai ser aqui B, e aqui vai ser o A, aqui vai ter uma letra A, e vai ter um segundo div lá. Neste caso aqui vou dizer, para isto não me chatear, ou seja, para ele não estar a configurar o último filho, não é? Para ele não estar a configurar, está aqui div last child, estão a ver? Esta regra é válida, div last child, o último filho de div, o último filho de div aplica-se ao 3, mas o último filho de div, o último filho que é div, é este, que é o último, é o primeiro, o B também vai ficar. Não é? Ou seja, para não confundir as coisas, usamos as classes. Ou seja, as classes têm esta utilidade. Ou seja, eu vou dizer que esta regra do last child só se aplica ao filho do contentor. Ou seja, um div que é filho do contentor. Ok? Então, neste caso aqui, já não vai ficar configurado este amigo aqui. Agora, assim já não se aplica aquela regra, nem esta. Então, vamos agora dizer o seguinte. Vamos dizer que o meu elemento agora aqui, que vou-lhe chamar aqui de dentro, ou seja, este é o classe, vou-lhe chamar fora. E este é o classe dentro. Ok? Porque o de fora está dentro do dentro. Vamos lá ver. Se eu agora desenhar aqui, aqui as propriedades disto, vou dizer que o classe fora tem uma largura de... vai ter um background color de 50 de red. E vai ter uma... Isto é muito agressivo, vou pôr aqui salmon. E vai ter uma altura de 400 pixels. Ok? Um bocadinho menor para não ficar tão grande. E conseguimos ver tudo. Ok. Não se vê ainda tudo. 200. Ok, 200. Pronto. Então, se eu agora o de dentro está de facto dentro, não é? O de dentro vai ficar com a mesma coisa, mas vou pôr aqui um background color diferente e vou definir uma caixinha diferente. Vou definir uma caixinha mais pequenina, de 50 pixels de altura e de width também de 50 pixels. Um quadradinho, ok? E vou pôr esse quadradinho de outra cor. Vou pôr aqui uma cor, vou pôr aqui gray. Ok? Então, está aqui o meu quadradinho cinzento, ok? Este quadradinho cinzento, bom, vou apagar aqui a minha letra A só para não baralhar, e assim consigo ver que de facto o meu quadrado agora vai ficar de facto a ocupar todo o espaço, não é? Porque tinha ali uma letra e como isto é um bloco, não é? Como este div é um bloco, ele ia ficar sempre depois do que houvesse deste A, não é? Como o div é um bloco, ele vai ficar depois do A, e por isso ficou este espaço aqui. Mas vou tirar, porque eu só quero é posicionar o bloco, a caixinha cinzenta, até nem preciso de pôr aqui nenhuma letra. Vou pôr só assim, ok? Então, tenho aqui um div fora e outro dentro. O fora, vou então agora dizer que o fora tem position relative. E então, este aqui, o dentro, agora se eu disser que tem uma position absolute,
Quer dizer que eu agora, se eu disser, por exemplo, que esta caixa, o bottom, a distância do fundo até ao chão, a distância do chão é 0 pixels, ele vai para baixo. Bomba. Estão a ver? E se eu disser que... e é para baixo deste caixote. Estão a perceber? Ou seja, se eu redimensionar o meu fora, se eu puser o meu fora com 100 pixels de altura, ele continua lá no fundo, porque é no fundo, não é? Ou se eu puser aqui 10 pixels, ele vai ficar a flutuar a 10 pixels do chão. E se eu disser que quero encostar do lado direito a 10 pixels, do lado direito, então ponho aqui right, 10 pixels. Estão a ver? Então, fica aqui. Estão a ver? É uma forma, por exemplo, de pôr um comentário, não é? Eu podia ter posto aqui, queria pôr aqui um comentário, aqui nesta caixa, queria pôr aqui uma frase. Então, em vez de uma caixa cinzenta, podia ter posto, não é? Que é o segundo elemento que está dentro, podia pôr aqui um texto, texto. Se eu puser aqui texto, fica aqui, agora vai ficar a palavra texto dentro da caixa, estão a ver? E posso continuar aqui a brincar com isto e dar posição a estes elementos. Mas aqui, de facto, o essencial é esta ideia de que se o meu elemento estiver, se eu tiver um elemento dentro do outro, posso usar o absolute, com o absoluto posso posicioná-lo em relação a este que tem que ser relativo, ok? O de fora tem que ser relativo sempre, para que eu possa usar dentro a posição absolute.